Salve Maria, viva Cristo Rei, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa segunda aula do curso de Introdução ao Pensamento de São Tomás de Aquino. Eu confesso a vocês que eu estava com bastante vontade de já entrar nessa parte da metafísica, e eu acredito que vocês também, né? Eu quero agradecer a todos aí que já assistiram a primeira aula, até me surpreendeu o número, porque quando eu pensei em passar esse curso eu imaginava de 7 a 8 pessoas, nós já estamos chegando a 60, então isso é muito gratificante, né? Eu gostaria de pedir a todos aí que se inscrevessem no nosso canal e desse o joinha, porque isso ajuda a divulgar. Esse trabalho aqui ele é inteiramente voltado para difundir a sabedoria para a nossa sociedade, não tem intuito financeiro nenhum, é tudo por amor mesmo, para a honra e glória do nosso Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, porque até comentaram comigo que muitas pessoas não estão acostumadas com esse termo, principalmente visão tomista. Então, o que vem ser realmente a visão tomista? A visão tomista é você conseguir perceber o que está diante dos seus olhos e não ser enganado com falácias do jeito que nós somos enganados. Como eu falei lá na primeira aula para vocês, que a minha primeira aula de filosofia no segundo grau, o professor falou, a verdade não existe. E vocês, a partir de hoje, vão adentrar dentro da filosofia aristotélica tomista e vão ver que isso é uma falácia, é um engodo. Isso não foi passado para nós. Nós não tínhamos como saber disso. Eu vim aprender isso aqui depois de velho. Né? Velho no bom sentido. Mas é uma pena, entendeu? Então, agora que vocês que estão aí buscando, né, muitos já podem saber, outros não, mas nós temos que difundir isso para chegar para o maior número de pessoas possíveis, porque é assim que a gente vai transformar a nossa sociedade, nesse buraco que a gente entrou, entendeu? Desse relativismo, desse niilismo que a gente vive, é muito triste, e não tem outra maneira de sair, tá? Às vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus, como se Deus fosse só fazer uma intervenção miraculosa e mudar a sociedade. Poder fazer, ele pode, mas ele nos deu instrumentos para que nós mesmos possamos fazer. É isso que a gente tem que perceber. Então, o que a gente vai estudar hoje não é simplesmente uma teoria. Ela é conhecimento. Se você acredita que o que você está vendo pelos seus sentidos, que chegam ao seu intelecto, é a realidade, o que a gente vai estudar hoje é conhecimento, não é teoria. Agora, se você acredita que o que você está vendo talvez não seja o que você esteja vendo, seja um fenômeno, como diria Kant, aí tudo bem, aí você é a mesma coisa que ele falava, que a metafísica é como se fosse procurar um gato no escuro. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente. Se você realmente acredita no que você está vendo, se você acredita que você está vendo que isso aqui é um copo, o que a gente vai estudar hoje é conhecimento, não é teoria. Mas antes da gente entrar então na nossa matéria, vamos entregar a nossa aula para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos entrar então na metafísica propriamente dita. A palavra metafísica quer dizer além da física, está fora da física. E qual é o objeto de estudo da metafísica? Bom, o objeto do estudo da metafísica é a estrutura da realidade. Esse é o objeto. É você estudar o que está diante dos seus olhos. Não só dos seus olhos, o que você consegue perceber além do que você está vendo, através dos pensamentos lógicos. Isso é até uma notinha de rodapé que eu vou fazer aqui. O certo seria começar pela lógica. Mas não temos condições de passar um curso de lógica aqui, eu não tenho condições de passar um curso de lógica para vocês, e também eu acredito que se a gente entrasse em lógica de cara, 99% das pessoas iriam desistir,
porque realmente não é muito fácil você entrar em lógica assim. Teria que ter muita disposição, muita vontade, muita dedicação. Mas depois eu vou deixar aqui, vou aproveitar e deixar logo. No YouTube tem um canal chamado do Victor Victorelli. Victor Victorelli. Ele tem um canal exclusivo de lógica. É bem legal. Mas eu recomendo cautela, tá? Eu vou tentar passar a lógica para vocês no dia a dia, como se você estivesse aprendendo uma língua morando fora do país, meio que na marra, entendeu? Para não se tornar uma coisa maçante, tá? Eu só vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, como que funciona. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Você vê, de duas premissas eu tirei uma conclusão verdadeira, que eu não sabia, a partir de duas premissas. Isso é basicamente como funciona, assim, muito superficialmente a lógica, ok? Mas vamos lá. Quando a gente sai para olhar o mundo aí fora, o que, que a gente percebe? Você vê uma árvore, não vê? Você não vê um cachorro, você não vê um gato, você não vê um rato. Tudo que a gente está vendo, inclusive a nós mesmos, somos entes. Um ente, dois entes, três entes, quatro entes, cinco entes, tudo é ente. E o que vem a ser o ente? O ente é aquele que é. Então, a gente já vai começando a se adaptar a essas nomenclaturas, porque quando você for ler São Tomás de Aquino, você vai se deparar com essas palavras, tá? Ente, substâncias, acidentes, ato, potência, causa final, causa eficiente, tudo isso a gente vai ver, tá? Como eu estava falando para vocês, tudo é ente, tá? E quando você olha mais detalhadamente para o ente, você percebe claramente que ali dentro do ente existem dois compostos, que é a substância e os acidentes. E o que vem a ser substância? Substância é aquele que subsiste por si só. Ele não depende de outro para subsistir. E o acidente? O acidente é são as características da substância. É aquilo que recai em outro. Isso são os acidentes. Eu acho que isso ficou claro, né? Não tem muita dúvida. Então nós temos aqui o ente, e quando você olha para o ente, você nota duas coisas de cara: substância e acidente. Substância é o principal e os acidentes é o que recai na substância. Deu um problema aqui na gravação. Vamos ver se não dá problema. Não continua. Vamos lá. Quando você percebe, começa a olhar os entes e a substância, você nota que existem. E essas 10 categorias são divididas da seguinte maneira: a primeira, substância, que é a própria substância. Depois vem os 9 gêneros. A primeira é a quantidade. Você veja bem, quando você chega num açougue, você não chega, me dá meio quilo. O cara não vai entender nada. Então você tem que chegar, me dá meio quilo de alguma substância. Ou meio quilo de trigo, meio quilo de arroz, meio quilo de carne. É de alguma substância que você vai pedir. Você não vai me pedir meio quilo. Então, todo ente material tem a sua quantidade. Ponto. E eu não estou falando que quantidade de um cachorro, 2 cachorros. Estou falando do próprio ente. Então, todo ente tem a sua quantidade. Ok? Depois vem a qualidade. A qualidade é um dos que eu considero um dos mais importantes. Você veja bem. Eu posso falar para você, essa camisa, ela é preta, é uma qualidade. Quando você fala então da qualidade espirituais, fica mais evidente ainda. Qual é a diferença, por exemplo, de um São Francisco de Assis para um Stalin, para um Hitler? Qualidade. O que significa? A santidade. Qual é a diferença de um santo para um ladrão? Qualidade. De um honesto para um ladrão? Qualidade.
Por aí você vê a importância que tem. Então, às vezes você vê uma pessoa falando, até corriqueiramente falando, isso é uma diferença acidental, como se acidental não fosse importante. Pelo contrário, acidental é muito importante. Bom, então nós estamos agora na terceira categoria, no segundo gênero. O terceiro gênero é a relação. Toda substância, de alguma maneira, se relaciona com o outro. Bom, eu tenho uma relação com o irmão, com meu irmão, eu tenho uma relação com um amigo, eu tenho uma relação com a minha esposa, eu tenho uma relação com esse objeto de posse. Então, todos nós temos algum tipo de relação com outra substância, ok? O outro gênero é o lugar. Nós ocupamos sempre em algum lugar. A substância material, seja ela inanimada ou animada, ocupa um determinado lugar. Você não pode chegar e falar, eu não estou em lugar nenhum. Não, você está. Nesse momento eu estou aqui na minha casa, então eu estou aqui, estou ocupando um lugar. Ok? Não tem mistério, né? O outro é o tempo. Todos nós, aqui nesse mundo material, estamos sujeitos ao tempo. O passado já foi, o tempo aqui existe, o futuro talvez venha a existir. Mas hoje eu entrei no tempo há 55 anos atrás. Pode ser que alguém daqui que esteja assistindo tenha entrado 30 anos atrás, mas entrou no tempo em um determinado momento e hoje está vivendo dentro do tempo. Então isso é uma realidade de todos os entes materiais, ok? O 4 é o estado, o outro item é o estado, que alguns também chamam de posição. Nesse momento eu estou sentado, eu poderia estar de pé, poderia estar deitado, de cócoras, poderia estar de várias posições, mas em alguma posição você tem que estar, de ponta cabeça. Você não pode chegar, não estou em posição nenhuma, você tem que estar de alguma posição. Então a substância material tem, por obrigação, em alguma posição ela vai estar. Está no alto da montanha, aquela pedra, e por aí vai. O outro é o hábito. O hábito é a mesma coisa que a posse. Ok? Então é tudo aquilo que, por exemplo, essa aqui é a minha roupa, eu possuo ela, está em volta da minha substância. E é uma notinha de rodapé agora para vocês até guardarem aí. Por que o hábito, a roupa dos freiras chamam hábito? Justamente por causa dessa categoria, chamada de hábito, que é a mesma coisa que posse. Ok? O outro é ação. Nós temos a potência de fazer essa ação. Eu estou agora fazendo a ação de ensinar. Eu posso também ter a ação de receber, mas agora eu estou exercendo a ação de ensinar. Então esse é o 9º gênero das categorias. O 10º é a paixão. A paixão é aquilo que você sofre. Do mesmo jeito que agora você está sofrendo a ação de ser ensinado. Como Jesus sofreu a paixão, o martírio dele. Quando você está apaixonado, você está sofrendo uma ação externa em cima de você. Aquilo acaba com a gente às vezes, né? Ainda mais se não for correspondido. Então essas são as 10 categorias de Aristóteles. E tudo que a gente vê está aí. Tudo está aí. Então nós vimos que temos tudo que a gente olha são entes. Os entes são divididos em substâncias e acidentes, e daí vem as 10 categorias do ente, ok? Que é a própria substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o estado, o tempo, a ação, a paixão, tá tudo aí. E tudo que a gente vê está aqui, nessa situação, ok? Uma coisa que cabe a gente também ressaltar é o seguinte, a riqueza da língua portuguesa, né? Porque nem todas as línguas têm essa riqueza. A língua portuguesa é dividida em 10 classes gramaticais, né? As palavras são divididas em 10 classes. E as 3 principais que a gente pode assim dizer é o substantivo, o verbo e o adjetivo. E 99% das vezes, os substantivos vão ser a substância. E o verbo e os adjetivos são os acidentes. Isso é 99% das vezes.
tá? Só mesmo na ausência é que o substantivo, os adjetivos podem ser a substância. Só na ausência. Por exemplo, o frio. O frio não é uma substância, o frio é uma ausência. Senão lá na frente pode dar algum tipo de problema na metafísica, mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar depois com mais calma. Bom, então nós já vimos o que é o ente, do que ele é composto e as suas categorias. Agora a gente precisa explicar um pouco melhor o que vem a ser a substância. A substância, ela é composta de 4 princípios. E aqui a gente já começa, a partir do terceiro, a entrar na filosofia pura de São Tomás, onde Aristóteles não chegou. Ok? É o que é? A primeira é a matéria, a forma, a essência e o ato de ser. Esses são os 4 princípios da substância. Bom, uma coisa importante a gente entender é o seguinte: não existe matéria sem forma. Não existe. Você não consegue ver por aí andando matéria. Você só vê a matéria em forma. Por exemplo, isso é um copo. A matéria a gente pode chamar de aço inox, certo? Mas é forma de copo. Você não vê um inox aí andando por aí sem forma. Não vê. Então, com isso você já joga por terra o materialismo, que tudo é matéria. Não. A matéria não existe. Não existe matéria sem forma. Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Você vê um passarinho em cima da árvore e lá no chão você vê uma maçã. Aí o passarinho vai e vai comer a maçã. Ele foi lá, bicou a maçã, comeu a maçã. Ali é a matéria em forma de maçã, ok? Quando ele comeu, entrou no corpo dele. A mesma matéria agora já não é mais maçã. A mesma matéria se transformou em substância de pássaro. Mudou a forma substancial e a forma. Então, toda substância é composta da mesma matéria. Como assim, Paulo? Toda substância é composta da mesma matéria. Átomos, que é dividido em prótons, elétrons e nêutrons. O que muda é a disposição. Então não existe matéria sem forma. Uma coisa que a gente já deve entender agora, já uma outra nomenclatura é o seguinte: a forma substancial e a forma acidental. A forma acidental é o seguinte: você tem esse busto aqui, ele é branco. Se eu pintar ele de verde, mudou a forma dele? Não, mudou a forma acidental, vai ser um busto verde. Então a forma acidental mudou, mas a forma substancial permaneceu a mesma. Agora, se eu derreter ele e fizer um busto menor de outra pessoa, ou fizer uma bola, aí sim, aí vai mudar a forma. Aí muda a forma substancial. Ok? Acho que aí não tem muito mistério também, né? Agora, uma coisa que a gente deve detalhar é o seguinte: nos seres vivos, o que a gente chama de forma substancial é a alma. Então, nos vegetais, nos animais e nos seres racionais, intelectuais, o que dá a forma é a alma. Ah, Paulo, você quer dizer com isso que todas as almas são imortais? Não. Não. A única alma imortal é a do homem, a do vegetal. E a do animal, quando há o rompimento da matéria e da forma, como eu falei para vocês lá, houve o rompimento quando o pássaro comeu aquela maçã, houve o rompimento ali. Aí acabou. Vocês vão entender melhor agora, eu vou te dar um outro exemplo. Você pega um pé de alface. Ele está ali. Ele vai pegar os nutrientes da terra e a água. E vai sugando e vai entrando. Aquela substância ali, ela vai se transformando em alface. Ela não fica água dentro ali, ela não vira substância água. Ela sai daquela substância de água e vira a substância alface. E com isso tudo que a gente nota, só um parêntese, a gente vai mais para frente no curso, talvez daqui 2 ou 3 aulas, eu não sei,
A gente vai falar detidamente sobre a alma, dos vegetais, dos animais e dos seres racionais, tá? Inclusive, para quem é psicólogo aí, acompanhe, porque você vai ser, essa aqui é a área que eu mais gosto. Por quê? Porque você vai começar a entender dos seus temperamentos, por que o homem faz isso, por que o homem não faz. Isso tudo é que vai mostrar para a gente claramente. Perdão. Então, quando... Foi só uma notinha de rodapé, tá? Quando a gente começa a olhar essas substâncias, esses movimentos que existem aí de se transformar, a gente nota mais uma nomenclatura que é muito importante, que é ato e potência. A gente olhando para o mundo, a gente vê que o mundo está em movimento. E eu não falo esse movimento. Eu falo movimento como você pegar, você vai numa floricultura, por exemplo, pega aquelas sementinhas de alface, joga na terra e aquela semente, ela vira um pé de alface, ela vira uma árvore. É esse movimento que eu estou falando. Isso não é um movimento caótico, isso é um movimento ordenado. Então, a gente chama, quando a gente pega uma sementinha dessa, a gente chama de ato e potência esse movimento que faz uma semente virar um pé de alface ou uma semente de laranja virar um pé de laranjeira. Agora, por que eu falo que não é um caos? Porque você não pega uma semente de laranja e não vira um pé de maçã. E o que delimita isso? É o nosso terceiro item, é a essência. Todos nós temos a nossa essência. Veja bem, a essência é diferente de forma. Forma, cada um tem a sua. Ninguém tem a minha forma, tá? Porque a forma, ela carrega também os acidentes. Então, o que nós temos em comum, eu e você, é a essência. Nós temos a essência humana. Se eu tiver um cachorro, você tiver, eles têm a essência canina. Se for um gato, é a essência felina. Então, o que nos deixa na mesma categoria é a essência, não a forma. A forma, cada um é individual. Não existe outro Paulo. Não existe. Tá? Isso é muito importante. Então, é a essência que delimita o que você vai ser. E o que junta isso tudo é o ato de ser. Eu vou explicar agora o seguinte, vamos lá, só para vocês entenderem melhor o que é o ato de ser, porque o ato de ser é a coisa mais importante que tem. Os filósofos modernos confundem muito, não consegue definir o que é ato de ser, porque realmente não tem uma definição específica, e confundem com essência. Aí já chama coexistencialismo. Bom, vamos lá. Eu posso criar um ente, razão, no meu intelecto, um dragão. Consegue imaginar um dragão, não consegue? O dragão, você pode até criar como se isso aqui fosse um dragão, de qualquer objeto, um dragão. Ele tem a essência de dragão, tem a substância, mas ele não tem o ato de ser. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer o ato de ser. Eu não tenho essa potência em mim. Essa potência não foi me dada. Por isso que eu te falei que o que delimita o homem é a essência. Porque quando meu pai e minha mãe copularam, e eu fui formado ali, Deus infundiu a alma no óvulo, ali foi determinado quais são as potências que eu tinha. Eu tinha potência para já me tornar um homem adulto, mas o homem adulto, ele tem as suas limitações. Eu não tenho, por exemplo, a potência de voar. Por quê? Porque não está na minha essência. Não está na essência do homem. O cachorro não fala por quê? Porque não está na essência dele. Se Deus resolvesse fazer um cachorro falar, Deus tem o poder para isso. Mas aí já não seria um cachorro. Se criasse uma criatura, não falar esporadicamente de uma forma de milagre. Eu estou falando de fazer uma criatura que falasse perpetuamente.
Aí já não seria mais um cachorro, seria outra criatura. Entendeu o que é um ato de ser? O ato de ser é o que junta tudo, é o que nos mantém. O que me faz estar aqui agora falando para vocês na existência é o ato de ser, que participa do ser de Deus, porque Deus é o único ser que tem. Por isso que não é certo você falar, em vez de ente, falar seres, porque o único ser que existe é Deus. Tá? Se ficou alguma dúvida em relação a ato de ser, essência, coloquem aí que eu tento fazer depois uma explicação melhor. Tá? Uma outra coisa antes da gente terminar, que é também bem interessante para a gente gravar, é o seguinte: 3 classificações de palavras, que isso é fundamental na filosofia. Tá? São as palavras unívocas, equívocas e análogas. As palavras equívocas é aquela que só tem um significado. Vou dar um exemplo para vocês. Matemática. Só tem um significado. Matemática. Palavras equívocas. Manga, manga-fruta. São palavras equívocas. Significados diferentes, mas é a mesma palavra. E palavras análogas. Que palavras análogas a gente vai usar muito, especialmente quando a gente vai se tratar de Deus. Por quê? Porque para com Deus a gente sempre vai falar de maneira análoga. Sempre vai falar de maneira análoga. Por exemplo, eu tenho um filho. Então para ele, eu sou um pai. Eu tenho esta relação com ele. Aí a gente pega na palavra de Deus que Deus Pai, ele é pai da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, certo? Mas ele não é a mesma relação que eu tenho com o meu filho. A gente fala de maneira análoga. Aí isso já gerou muito problema aí para esses filósofos modernos. Mas para a gente isso já é dado já na escolástica há muito tempo. A gente fala simplesmente de maneira análoga. Por quê? Porque não existe uma palavra que represente melhor do que o pai. Tá? A gente abordou, então, vou fazer uma recapitulação aqui rapidinho de tudo, para ficar bem gravado, para na próxima aula a gente entrar nas 4 causas. A gente vai entrar nas 4 causas de Aristóteles e vamos entrar nos 5 transcendentais do ser. Tá? Que é a coisa, a unidade, a beleza, a bondade e a verdade. São os 5 transcendentais do ser. Então, lá no início, o que a gente viu? Que tudo é ente. Eu sou um ente, você é um ente, que o ente é composto de substâncias e acidentes. E em cima disso nós temos 10 categorias. Tudo está incluso aí, nessas 10 categorias dos entes, tá? Você pode ver lá de novo, não vou repetir de novo. Que é substância, qualidade, por aí vai, até os 10. Daí a gente viu que existem 4 princípios principais da substância, que são matéria, forma, essência e ato de ser. Não existe matéria sem forma. Não existe. A matéria é potência e a forma é ato. Tá? A essência é o que delimita o que nós podemos fazer, quais são as nossas potências. E o ato de ser, eu falo separado, mas quando meu pai e minha mãe se conheceram e eu fui ali, germinado ali, fecundado ali, é instantâneo, tá? Matéria, forma, essência e ato de ser é na hora. Não é que cada hora um vai entrando, não, é na hora. A gente só fala separado para efeito de ficar mais fácil o entendimento. Se vocês já conseguirem captar isso, já vai ser uma grande coisa, porque daí a gente já vai chegar, que nem eu falei na próxima aula, nas 4 causas, nos transcendentais do ser, que aí quando a gente entrar já nas 5 vias de São Tomás, vai ficar mais claro para você entender por que é racional você crer na existência de Deus. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de Deus.
Jesus é Deus, mas Jesus a gente sabe que é Deus pela revelação, porque nos foi revelado. Porque racionalmente nós não temos como chegar na conclusão que Jesus é Deus. Nós chegamos por fé. Agora, que Deus existe, que Deus criou o mundo da maneira que é e como a gente está se relacionando aqui metafisicamente, é comprovado racionalmente, isso através das 5 vias. Ok? Nós chegamos aí nos 30 minutos, que nem eu falei na aula que deve ser em torno de 30, 35 minutos. Também não adianta a gente sair passando muita matéria e sair atropelando aí, porque essas coisas é bom fixar bem. Para vocês terem uma ideia, só um curso que eu fiz de antropologia atomista teve 60 horas, só um curso. Essa matéria de ato, potência, eu já devo ter assistido essa matéria umas 10 vezes. Para quê? Para gravar bem, porque são muitas coisinhas, muitas nuances que às vezes passam, e eu aqui nessa aula é bom frisar também, eu dei uma pincelada, o próprio nome do curso já diz, é uma introdução, mas dá para você, através desse curso, dessa introdução, você já pegar uma suma depois e ler, que você vai saber o que é ato, potência, substância, acidente, causa final, causa inicial, causa material, causa eficiente. Você vai saber tudo isso aí, ok? Mas eu desejo para vocês ótimos estudos. Não desistam, porque isso vai modificar a sua maneira de ver a realidade da vida. Eu posso dizer para vocês que tudo é uma engrenagem e vai se encaixando. A metafísica, a ética, a nicômaco, vai tudo se encaixando uma coisinha na outra, que vai formar um grande motor. Que a gente aí vai cair aquele cisco do seu olho que vai ver, cara, como eu estou vendo claramente agora, e agora você vai parar de cair em engodos, como a gente sempre caiu. E a quantidade de engodo que tem aí é o que mais tem, principalmente na filosofia moderna. Eu não estou dizendo com isso que não tem coisas boas na filosofia moderna. Tem coisas boas. Mas se você parte de uma premissa errada, por isso que a lógica é importante. Se você parte de uma premissa errada, lá no final vai dar ruim, vai dar errado, tá bom? Ótimos estudos para vocês, uma ótima semana que vem a gente se vê então para estudar as 4 causas e os transcendentais do ser, ok? Muito obrigado aí por tudo.